Bom dia, segunda série, tudo jóia, meus amores? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do nosso capítulo. Estamos no capítulo 16, né? Agora estamos tendo aulas ao vivo, tudo ficou mais fácil para que a gente consiga tirar as nossas dúvidas, ficou tudo bem mais fácil acesso. Espero que vocês estejam gostando dessa nova metodologia. E aí, a gente sempre vai gravar vídeo de conteúdo novo, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, ó. Vamos falar um pouco nessa nossa aula sobre a expansão e a distribuição das indústrias, ok? Então, acompanhem aqui comigo e lá no livro de vocês também. Então, vamos lá. Falamos do processo de industrialização, falamos da Revolução Industrial, falamos do toyotismo, taylorismo, e aí as indústrias estão lá, todas funcionando. Depois nós vamos estudar o território brasileiro, como é que foi a industrialização no Brasil. Agora a gente vai estudar um pouquinho de como que foi essa aglomeração das indústrias e por que que elas começaram a sair lá da região da Inglaterra, tá bom? Então vamos analisar esse primeiro item que eu coloquei para vocês. Problemas gerados pelas indústrias nos centros urbanos. A indústria, gente, ela é um dos principais incentivadores do processo de urbanização. A indústria, ela acelera a urbanização, porque o que é a urbanização? Nada mais é, como nós já estudamos, esse aumento do número de pessoas vivendo nas cidades, né? Então, nós temos hoje mais pessoas vivendo nas cidades do que nós tínhamos antigamente, a maioria vivia no campo. E aí a indústria ajuda nisso, né? Então ela ela acaba trazendo cada vez mais pessoas para a cidade. E aí isso acaba gerando algumas consequências, né? Aceleração dos preços dos imóveis, os imóveis vão ficando cada vez mais caros, congestionamento dos transportes e da comunicação, isso daí vocês vivenciam diretamente, né? Esgotamento das reservas de matéria-prima e fontes de energia, a gente tem muito problema com isso também. Acaba, né, a matéria-prima, isso tudo tem sido usado à exaustão, né? Nós estamos usando os recursos naturais do planeta em sua quase totalidade, né? E aí acaba também elevando o valor da mão de obra. Nesse caso aí, gente, seria da mão de obra especializada, tá? Depois eu vou fazer o contraponto, como nós comentamos na aula de ontem, o trabalhador simples, ele sofre o processo contrário, né? O trabalhador comum, o operário, ele sofre o processo contrário, ele vem sendo cada vez mais depreciado. Somos nós, né? Nós todos somos os trabalhadores comuns. Estamos sendo cada vez mais depreciados, né? Estamos tendo um sucateamento das instituições. Todo esse processo vem acontecendo com a gente, né? A legislação trabalhista vem ficando cada vez mais frágil, né? Todo esse processo vem acontecendo conosco, tá? Então, prestem atenção nessa questão. Então, agora vamos pensar num outro ponto. Por que que uma indústria ela se instala num lugar em detrimento de outro lugar, né? Isso aí é uma questão que a gente tem que pensar. Porque o que vem acontecendo na atualidade? Uma reorganização das indústrias. Então, quando nós estávamos lá atrás, a gente, né, nós tínhamos uma concentração grande das indústrias nos países, principalmente nos países desenvolvidos e nos centros econômicos, né, que foi a Inglaterra e tudo mais. Hoje em dia a gente vem tendo uma reorganização. O que significa isso? Gente, aonde que está a grande produção industrial do mundo, de produtos do mundo? Ásia. A China, gente, tudo que você olhar aí está sendo produzido na China. E tudo é produzido o quê? Na onde? Na indústria. A indústria que pega a matéria-prima e transforma essa matéria-prima. Então, olha como é que a indústria está se reorganizando, né? Olha como que antes ela estava concentrada, né? Toda num ponto, e hoje você já tem essa dispersão industrial acontecendo, nessa que a gente pode chamar de dispersão ou de descentralização. Então isso é um processo importante, tá? E por que que a indústria vem passando por isso? Por que que ela sai de um lugar? Por que que antes todas as indústrias estavam concentradas no lugar X e hoje elas migraram para um lugar Y? Alguns elementos são importantes. Principal deles são os incentivos fiscais. Então, os incentivos que os estados dão
para as indústrias relacionado a pagamento de imposto, né? Então o Estado deixa de receber um imposto, né? Abre mão de um imposto, dá um desconto, tudo isso é na busca de atrair a indústria para aquela região, tá? Isso é muito comum, né? Como eu falei ali, ó, isenção de imposto, terreno sem custo, infraestrutura básica já implementada. Então, isso é muito comum. Inclusive guerra, tá? Nas cidades, né? Guerra é modo de falar, né? Mas a disputa entre duas cidades. Então, quando uma empresa anuncia que vai para o país, ou no caso, para um estado, as cidades elas começam a disputar qual das cidades que consegue atrair essa indústria, né? Isso é muito comum. Industrialização e urbanização foi o que eu acabei, né, o que eu comentei, né, primeiro com vocês, que uma coisa está ligada à outra. A industrialização, ela está diretamente ligada, e aí lembrar que a indústria ajuda no crescimento das cidades. Porque quanto mais indústrias tem nas cidades, maior é o número de pessoas que são atraídas para essa região, e aí aumenta cada vez mais o número de pessoas, e aí a gente vai ter esse crescimento cada vez maior das cidades. Lembrar de um detalhe importante, que é, hoje em dia, a indústria ela está muito ligada a uma tecnologia altamente desenvolvida, tá? É o que nós estamos vivendo, que nós chamamos de terceira etapa, né, da revolução. Então, meus amores, não esqueçam disso. Isso é importante, eu coloquei esse item aqui para frisar, para vocês lembrarem. As indústrias, o crescimento industrial, ele está diretamente ligado à microeletrônica, né, à tecnologia da informação, à robótica, biotecnologia, importante, importantíssimo. Gente, a indústria farmacêutica, nós estamos vendo aí o crescimento, a necessidade que a gente tem de investimento nessas áreas, né? A indústria farmacêutica está trabalhando bastante aí, né, nesse momento que nós estamos vivendo, de buscas de vacina e tudo mais, né, de remédios, né, para essa doença nova, né, que nós estamos enfrentando. Então, meus amores, coloquei esse último ponto para frisar essa importância. Então, não esqueçam disso, tá? Recapitulando, as indústrias surgem na Inglaterra e depois elas vão se expandindo, vão para os Estados Unidos, vão para a Ásia, vão lá no Brasil. No Brasil só vai chegar no Brasil na década de 30, década de 40, né? É uma industrialização mais tardia que a gente vai estudar no próximo capítulo. Mas lembrar, né, que os motivos que fazem com que uma indústria se expanda, né, de um lugar para o outro estão ligados principalmente ao dinheiro, né, incentivo fiscal, às vezes uma mão de obra mais barata, né, que acontece também na Ásia. Tudo isso acaba fazendo com que as indústrias migrem de um lugar para outro, tá bom, meus amores? Na aula ao vivo a gente vai tirar dúvida e vai falar mais sobre esse assunto, tá bom, meus amores? Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.